Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta, mais uma aula aqui. Mudamos de livro, se você não sabe, nós terminamos o livro de Romanos. Agora estamos iniciando o livro de 1 Coríntios, também escrito por Paulo, né? Então, nós queremos aqui discutir, principalmente porque Coríntios ele fala sobre a situação da igreja, os problemas que tem nas igrejas, né? Que estava com problema naquele tempo. Então, que nós possamos estudar e analisar os problemas que nós temos hoje em dia nas igrejas. Que você possa pensar nisso. Outra coisa, se você quer participar conosco aqui das aulas, você poderá entrar em contato conosco através do WhatsApp, da Central de Estudos Adonai. O DDD é 85, o número 996555555. Você pode anotar, mandar um recado para a gente. Olha, Jaime, eu quero participar das aulas. Você não paga nada. Nós temos pessoas do mundo todo. Nós temos pessoas da Noruega, nós temos pessoas de São Paulo, nós temos pessoas da Inglaterra, Fortaleza, eu sou de Fortaleza, Ceará. Então, você poderá participar de qualquer estado. Só é entrar em contato conosco que nós enviaremos toda segunda, quarta e sexta que nós nos reunimos. Mandarei o link para que você possa entrar e ter permissão de entrar na sala virtual e poder conversar e partilhar conosco esse estudo das cartas que nós estamos falando. Nós estamos estudando os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, cada dia um capítulo. Gostaríamos que você participasse conosco, não é? Então você já fica sabendo disso, que quando quiser participar, só é entrar em contato conosco. Mas vamos fazer o seguinte, vamos logo começar as nossas aulas de hoje. Já tem gente esperando na sala de aula. Vamos lá? Vem comigo. Professora, pode assumir. Olha lá, Fernanda, então. Eu começo, né? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta com nosso irmão Sóstenes, à Igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia um com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizerem: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanos. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito:
Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, preparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Eu tinha visto o primeiro versículo já. Porque ele vai deixando bem claro para a igreja que já tinha um problema, quem ele era, por causa que até onde eu sei, Corinto tinha um problema com Paulo, né? Ele duvidava algumas coisas. E aí ele vai logo se identificando como que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E aí ele deixa claro que ele está escrevendo para a igreja de Deus, né? É legal esse negócio que deixa claro quem ele é. Pelo fato de que ele já diz, ó, eu sou apóstolo de Cristo e escrevo pela vontade de Deus, né? É bem legal mesmo. E aí depois nos outros versículos ele começa a falar sobre quem Cristo é, mostrando cada né? Pois é, ele agradece, diz que Cristo, aí eu sublinhei o 8 e o 9, que eu acho muito legal, tipo, ele afirma mais uma vez, tipo, que Cristo vai manter firme, para que esteja livre de toda culpa, e que ele convida a ter comunhão com ele, né? Que, tipo, é a base do princípio, você confiar e ter comunhão em Cristo, crer e ter a comunhão para poder permanecer, né? Daí ele vai falando sobre isso, porque ele linka naquela parte ali que ele começa a falar sobre, cadê? O versículo... Ele vai falando que é de Apolo. Eu acho, pois é, aí eu peguei e subi também o 10, que eu achei muito legal, que é o pedido dele, né? Ele diz que é muito legal. Eu também peguei o 10. Porque ele vai pegando essa parte e vai trazendo para isso. Rebate isso. Bem firme. Como sempre. E eu acho legal que, tipo, ele alerta para a igreja em Roma, como a gente vê em Romanos, isso. Só que aqui ele fala de uma maneira mais dura, devido a saber que isso é um problema naquela igreja já, né? Ele sabe que aquilo é um problema, aí ele já introduz isso. Porque em Romanos ele foi falando depois de falar sobre judeus e gentios, que ele explana muito isso, porque a divisão lá era entre eles não aceitarem judeus e gentios. E aqui, pelo que eu entendi, é quem eles acreditam mais, quem eles acham que é o mais... É porque essa igreja, a maioria era gentios aí já. E aí tinha a cultura do local também, que já era um problema, que já era conhecida como uma cidade perversa mesmo, no sentido da imoralidade, essas coisas.
Aí ele começa trazendo isso daí, né? Achei muito interessante, porque ele é bem duro e é legal porque às vezes a gente vê, às vezes a gente fala exortar em amor. E é legal que ele é duro, mas ele em nenhum momento ele maltrata ou machuca. Ele exorta em amor de uma maneira dura, rígida, porque com aquelas pessoas ele talvez percebeu que eu preciso ser um pouco mais rígido para entenderem o que realmente se faz sentido essas divisões que eles estão criando, né? Porque a divisão que eles estavam criando era tipo... Porque o centro da igreja tem que ser Cristo, né? Isso, e aí eles escolhiam pessoas que seguiam a Cristo para poder dizer, não, essa daqui é que eu sigo essa, porque essa daqui que fala melhor, essa daqui fala mais direito, é tipo isso. Isso, aí ele começa a pegar. E é muito interessante, assim, eu conheço algumas pessoas que largaram a igreja porque ficaram muito presas à sabedoria humana, o que Deus usava as pessoas para transmitir a palavra, né? Deus usa as pessoas. E aí muitas pessoas às vezes se ligam mais à pessoa do que ao que a própria palavra que Cristo que está mandando, né? Que Deus está mandando. E aí às vezes tem essas divisões. Eu sigo esse daqui porque ele que fala só o que é certo. A gente, lá na nossa, a gente pode ver isso. Que tem gente que não vai por conta de quem é que vai estar indo lá. Quem é que vai para... Isso. Entendeu? É muito doido. E aí eu achei muito legal que, tipo, depois que ele fala, eu sublinhei 17, e ele fecha essa parte da divisão. Né? Achei muito legal. E é muito legal como ele faz essa ligação, né? Ele fala, no meio do 17, ele fala, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar boas novas e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca seu valor. Isso. E aí, a partir disso, ele começa a falar sobre a sabedoria de Deus, que é muito interessante, que às vezes a gente quer voltar para a sabedoria humana e não para a sabedoria de Deus, né? Não entender o que é que a palavra quer dizer através dela, mas para o que o ser humano se mostra mais sábio, qual é que fala melhor, que tem para dizer. Às vezes a gente se prende muito nisso. Eu acho que ele fala aqui no versículo 13. Não, é o 14. Que ele dá graças a Deus. É tipo assim, essa parte assim, eu acho bem dura. Isso. Eu acho bem dura, mas eu acho que era tipo necessária. Meio que ele é uma forma dele dizer que ele repudia essa divisão, esse pensamento que eles estão tendo, né? E aqui no 19, tem no mesmo canto Isaías 29. Ele cita. Né? Não, tá todo. Isso. Destruirei. E aí ele vai daquele jeito, né? Ele começa a questionar. A partir do 20, ele começa a questionar. E aí ele conclui falando, né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Prova a Deus, salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu sublinhei esse também, achei bem legal. E é muito interessante que às vezes você pode querer mostrar inúmeras formas, inúmeras coisas, provar por A mais B tudo que foi feito. Só que é muito louco que não é através dessa sabedoria que a gente vai trazer, mas é quando o Espírito mesmo, quando você se mostra aberto para receber aquilo, o Espírito entra e que a sabedoria de Deus na minha cabeça, né? Tipo, é muita ação do Espírito. Quando você se permite, quando o ser humano se permite, o Espírito age e aí você começa a abrir os olhos. E aí que entende. Aí é muito doido, que é onde eu acho que entra a loucura de Deus. E você às vezes pode querer morrer de pregar por sabedoria humana e não dessa forma que a pessoa vai entender ou reconhecer quem é Cristo. Falar alguma coisa, pai? Oi? Hã? Oi?
Quer falar alguma coisa? Não, só me lembrando que quando muitas pessoas deixam de ir para a igreja, como vocês falaram, né? Não, hoje é Silas Malafaia. Então vai encher. Não, mas hoje é o Joãozinho dali, ó, da Igreja Assembleia de Deus ali. Aí ninguém vai. Aí Deus usa o Joãozinho. Né? Então, às vezes nós deixamos... um dos problemas aqui, a briga na Igreja de Coríntios, era um dos primeiros problemas, era essa, de que estavam querendo saber quem era que mandava, quem eles iriam seguir. E isso fez com que toda a igreja fosse muito grande. Assim como hoje tem várias igrejas. Mas as pessoas esquecem que quando vão a um templo, não a igreja, nós somos a igreja, quando vai a um templo, vai para buscar, é um local, não... Você pode pegar em qualquer canto, mas aparentemente para que você possa buscar a Deus. Né? Eu vejo o seguinte, quando eu estava pastoreando lá no Conjunto de Esperança, eu às vezes chegava e dizia, olha, fica agora pregando aí que eu vou sair hoje. Aí vai para onde? Eu disse, não sei. Eu vou para uma igreja que ninguém me conhece, para que eu possa ficar sentado lá no último banco, para que eu possa ouvir uma mensagem. Eu quero ouvir hoje, quero que Deus fale comigo. Então saía, ia para a igreja que eu nem conhecia, algumas eu não conhecia, aí outras eu conhecia. Quando eu conhecia, como eu sou muito conhecido, aí eu sentava lá atrás, aí o pastor falava, ô Jaime, venha para cá para frente. Eu disse, não quero não, porque eu não queria ser visto, eu queria ouvir a palavra. Né? Assim como aqui, é bom, porque eu estou aprendendo com vocês cada vez mais. E apesar das experiências, a gente vai aprendendo e vendo a situação que Deus tem mostrado. Né? A palavra é viva. A palavra é viva. Vocês vão ver muita coisa agora em Coríntios. Muita coisa. É muita coisa interessante. Que isso faz com que a gente possa pensar e amadurecer a nossa ideia. Por quê? Porque nós somos líderes. Vocês duas são líderes. Líderes para fazer um trabalho na igreja, ou em casa, ou num grupo. Então, como nós estamos divulgando isso? Nós estamos levando para que as pessoas dependam de Cristo ou dependam de nós. Então, nós temos que, através da nossa vida, mostrar que eles possam ver Cristo em nós, e não ver a nossa vida, mas ver Cristo em nós. Então, isso é muito bom. Eu estou tentando fazer um trabalho aqui maravilhoso para que eu possa passar isso para as pessoas e não que fiquem dependendo de mim. Por quê? Porque todos nós somos falhos. Agora, Paulo não vem dizendo isso não, que ele era falho não. Ele apenas dizia que, olha, mas está errado desse jeito. Então, esse capítulo vem mostrando justamente isso, a decisão. Bem, você vai seguir quem? Por quê? Uma das coisas que vem falando, que vocês falaram aí nos versículos 19, né? Dizendo o seguinte, é que é loucura, o evangelho é loucura para muitas pessoas. Loucura demais. Mas são essas loucuras que faz com que a gente possa entender que ele está no controle, que é ele que manda, né? E não nós, entendeu? Por exemplo, você veja o seguinte, eu vou aqui criticar uma igreja que eu critico e critico mesmo, porque ela teve um papel inicial. Agora, quando a pessoa, e conhecereis a verdade vos libertará, quando a pessoa conhece aquela igreja, ela sai dela e vai para outra. Por quê? A Universal do Reino de Deus. Porque ali eles começam a orar por uma cura, a vender uma cura, que nós vamos ver também mais na frente. Que é a palavra, né, de Deus. Aí começam a quando tem um conhecimento. Vender uma cura, o pessoal não tem conhecimento, quando começa a ter, começa a ver que aquilo ali é besteira, que aquilo ali é errado. Por que que ele ora para curar os outros e não se cura? Que nós vamos ver mais tarde lá sobre os dons espirituais. Né? Então, tudo isso a gente vai ver, mas é interessante demais. E até falando, como o seu Jaime exemplificou, eu selecionei, acho que eu grifei o 28, que eu achei muito legal, que ele começa falando antes, é o 27 e o 28, mas o 28 é diferente, né? Que ele fala, Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada
aquilo que o mundo considera importante. E muitas vezes o que a gente considera importante é absolutamente nada, né, no reino de Deus. E o que a gente considera insignificante é o que é mais importante. E aí, como é invertido, ou a gente não tem noção desses valores que a gente determina, humano, né, de que é melhor, maior, pior, quando só porque um pastor é mais visado, ele é melhor no reino de Deus. E absolutamente isso não tem base nenhuma, né, na palavra disso. É legal. Aí é muito legal isso, como confunde, como a gente não pode deixar nossa mente se reduzir a isso, a querer pensar nesse pensamento que é comum hoje em dia. Eu vi um testemunho de que o pastor novo chegou na igreja, uma igrejinha, né? Foi tomar conta da igreja, ele foi escalado para ir para lá, e quando ele chegou lá, alguns líderes disseram: olha, pastor, nós queríamos que o senhor chamasse a atenção do irmãozinho ali, porque aquele irmãozinho ali, ele começa a falar em línguas, começa a agir, começa a se movimentar, começa a fazer coisas que vai atrapalhar o culto. Então, nós queríamos que o senhor falasse com ele. Aí ele ficou assim, resolveu dar um tempo. E chegou para a esposa e falou assim: olha, a liderança me pediu para chamar para a atenção daquele, tudinho. E ele disse: eu não vou chamar agora não, vou deixar acontecer algumas coisas. E quando ele foi ver, esse pequeno homem, não na estatura, mas no status da igreja, que quando ele começou a falar, aí Deus falou para o pastor: olha, você não me cala. Deus falando para que ele não calasse aquele homem. Por quê? Porque aquele homem era usado por Deus, por ele. Então, ele está lá para me adorar. É uma adoração que ele está fazendo. Aí o pastor caiu no chão e começou a orar, arrependido, porque se ele tivesse tomado uma decisão, talvez fosse lá a pedra de tropeço, como nós vimos lá em Romanos. A pedra de tropeço para que aquele irmão pudesse se desviar ou qualquer outra coisa. Então, às vezes, Deus faz loucura na pregação, faz com que coisas aconteçam que a gente menos espera. Sabe o que é que acontece? Quem foi que falou com Balaão? A jumenta. Uma jumenta! Tu já viu jumenta falar? Uma jumenta fez falar. Eu já vi. Tu já viu a jumenta falar? Foi? Então, às vezes é desse aí. Conta a experiência da jumenta que falou. Quem, eu? Sim. Não. Não, mas usou a jumenta, mas ela pode usar de novo? Deus pode usar? Pode. Pode fazer. Uma pedra falar. Pode clamar. Ele disse: se não me clamarem, as pedras clamarão. Né? Então, tudo isso agora que nós temos que ver é o trabalho de Deus agindo. É por isso que eu estou tão tranquilo, por exemplo, voltando aqui ao nosso tempo aqui hoje atual, sobre quarentena, sobre essa doença, eu estou tão tranquilo, mas sabe por quê? Porque Deus cuida de mim, e Deus cuida de todos nós. Eu tenho visto experiências maravilhosas que a Natália tem contado, eu tenho visto coisas maravilhosas que a Daniele tem contado, que a Nicole tem contado, que o Samuel tem contado, de quê? De que Deus cuida. Deus cuida. E se a gente fosse olhar assim, como cuida? Como cuida? Ele cuida. Então, se nós somos o povo dele, se nós o buscamos, se nós o adoramos, então ele coloca, eu vejo como se fosse no espaço, uma bolha protegendo, onde os raios, as balas, as coisas, nada nos atinge. Os dados inflamáveis do inimigo, nada nos atinge. Nós não podemos sair dessa bolha. Se nós sairmos, nós vamos ser flagrados. Mas se nós formos guardados por Deus, Deus dá. É por isso que nós não devemos pensar: foi Paulo, foi o apóstolo, foi Apolo,
foi Caio, foi quem foi. Não, foi Cristo Jesus e foi Deus. Deus é que tem nos guardado. Que é por isso que tem que ser a mensagem da cruz, né? Que o foco tem que ser esse, e a sabedoria de Deus vem da palavra que a gente recebe também, né? A palavra escrita, a Bíblia, né? E aí, essa sabedoria que tem que ser buscada. Eu tô tão contente através do Espírito Santo guiando, né, e dando entendimento, essas coisas todas. Eu tô tão contente porque eu tô aqui, montei meu estúdio aqui, certo? Tô tendo live segunda-feira, quarta-feira e domingo. Live ao vivo, conversando com o pessoal. Sei que eu tô tendo um alcance maior do que se eu estivesse na igreja lá. Então comecei a entender o que Deus está querendo. Então estou usando agora esse meio de comunicação para que eu possa alcançar o maior número de pessoas. A devocional que nós estamos dando na segunda-feira, 8h30 da manhã, demora só de 8 a 12 minutos, 15 minutos no máximo. Então, para quê? Porque é uma mensagem curta e encorajadora para aquela semana. E na live de quarta-feira é oração, é orar por aquelas pessoas que querem oração. Eu tenho o quê? 20, 30 visualizações nos vídeos. Então, a igreja tem um bocado de gente. E o mais legal é que com essa loucura de pandemia, né, Deus tem usado tudo para tocar no coração de muita gente, para poder disseminar ainda mais a palavra dele. Algumas pessoas têm se voltado. Então, acho que é uma forma que ele tem usado muito, né? Às vezes a gente não entende, mas ele usou tudo isso também para o seu reino crescer, né? É muito doido. Então, só uma coisa legal aqui. Como ele fez. Voltando só uma coisa aqui. Eu acho que sábado agora, eu vou iniciar outra live, que é um estudo. Vai ser seitas e heresias. Aí, meu amigo, se prepare. O primeiro... Quando? Sábado. O primeiro vai ser sobre testemunho de Jeová. Então eu vou pegar depoimentos, vou dar a doutrina deles, como é que é, não atacando, vou dizendo o que eles fazem e qual a resposta que eles dariam para mim, se eu fizesse tal pergunta. Então, é fazer com que eles questionem. Quando ele começar a questionar, ele vai ver. É através do conhecimento, através da palavra de Deus, do ensinamento. Que aí eu vou fazer isso. Então, estarei começando sábado, depois de amanhã, um estudo sobre seitas e heresias, e já estou começando a gravar o sobre sinais dos tempos. Prepara que vem muita coisa aí agora. Está estudando, né? Não, tô não. É muita coisa. Tô não. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que vai. É muita coisa, porque eu tenho que... como eu estou trabalhando e é editado, você vai ver, como você viu assistindo essas aulas, você vê o fundo, né, do escritório. Eu já fiz um jardim. Então, quando você começar a anotar, você vai ver que eu vou falar e vai aparecer slides toda hora, mostrando para que a pessoa possa gravar aquilo que... para visualizar e aprender mais. Se garantindo, hein? Mas vocês fazem parte do time. Não, eu acho legal como ele fecha, principalmente com 30, eu sublinho 30 e 31, principalmente que ele fala, quem quiser se orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor, né? Saber que, lembrar que cada das coisas que a gente faz vem dele. Tudo que é dito também, né, como Paulo, tudo que ele usou, ele sempre fala, em nome de Cristo, eu estou aqui pela vontade dele, eu estou falando aqui por meio dele, então não é de mim, não sou eu. Por isso que eu acho que ele ficou tão assim, falou tão rígido, que... eu acho que para deixar mais claro, né, do que estava acontecendo, quem ele era e qual era a mensagem, e o que é que teria que buscar.
É nesse sentido. E também fazendo lembrar que qualquer um que fosse falar, tipo como Apolo, né, Pedro, que falasse, foi por meio de Cristo. Não é por eles mesmos, eles só são instrumentos. É bem legal. Tem o 22 aqui, que eu ainda vou dar uma olhada mais, porque quando a gente estava falando aqui, aí eu fiquei, nem marquei ele nada não, mas 22 e 23, eu vou dar uma olhada, pensar mais um pouquinho, e aí amanhã a gente vai ter de novo, né? Né? Dá certo? Dá. Aí eu vou ver se eu entro em contato com a Adriele. E aí eu vou ver direitinho, por causa que tem uns detalhes aqui que eu não tinha prestado atenção, aí quando a gente estava lendo agora, aí eu vi, mas eu não tenho certeza, entendeu? Do que poderia ser. Pois é, eu também quando vi isso, eu fiquei pensando que ele diz, né, que no meu tem assim, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. E aí eu fiquei pensando muito na questão, porque os gentios queriam saber, né, ter a sabedoria, o conhecimento, digamos, a palavra que talvez os gentios tinham, e talvez eles queriam se aprofundar muito nisso, e aí meio que se tornar religioso, conhecido a palavra, mas não praticante. E os judeus queriam sinais, que eu acho que é tipo, o que antigamente era muito por meio de sinal assim, né? Tipo, Deus ia lá e falava. Mais ou menos. Eu pensei nisso. Só também. que aí eu não tenho certeza. Eu também nem. Por isso que eu nem comentei nada. Porque por eu não ter certeza, eu não vou falar. Vocês vejam o seguinte, mas nós estamos a Cristo crucificado. Por isso que eu falei, que é a continuação. É escândalo para os judeus. Por quê? Porque foi crucificado e ele foi... Porque eles não esperavam que o rei dos judeus morresse, certo? E loucura para os gregos. Por quê? Porque ele ressuscitou. Quem é que se ressuscitaria naquele tempo? Ninguém. É verdade. Mas tem uma coisa aqui que eu queria falar, era o seguinte... É o 31. É um negócio bem interessante esse. Para quê? Como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Eu vejo da seguinte forma aqui. Às vezes nós nos gloriamos. Por quê? Porque é do homem se vangloriar por aquilo que ele conseguiu. Por exemplo, a Fernanda está fazendo um trabalho na igreja e deu resultado. Foi maravilhoso, foi abençoada. A Natália também fez um trabalho magnífico. Então, o ser humano, ele se enche, ele se gloria. Mas aí ele vem dizendo com calma, só tenha calma, se glorie. Não é proibido se gloriar, mas glorie-se em quem? No Senhor. Porque a glória é dele. Você foi um instrumento usado. E não você ficar dizendo que... É por isso que muitos pastores... Na verdade é ele que fez, né? É por isso que muitos pastores hoje, quando vão orar por cura... Dele. Vão orar por cura, aí deu certo, funcionou. Aí deu certo, funcionou. Aí pronto, então agora só é cura, porque ele conseguiu. E esquece que foi através de Deus que fez ele conseguir. Por isso que é loucura. Jeremias capítulo 9, versículo 23, fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Entendeu? Aquele que se glorie por quê? Repete aí o primeiro. Vou ler de novo. Eu vou atrapalhar. Assim diz... Vai me atrapalhar? Na hora que estiver lendo. Lê. Olha, já não estou falando. 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio sua sabedoria. Na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. Olha aí, força. Deixa eu concluir, tudinho. Tá? Não, é porque é para lembrar, para passar.
meio rico nas suas riquezas. Tá. Pronto, já tem esses daí, certo? Pronto. Então, pronto, você vê o seguinte. Não, aí continua. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Não, aí tá vamos certo. lá. Não, mas é só isso que eu quero ver, por exemplo. Porque o homem se gloria na riqueza, na sabedoria e noutra coisa aí que eu esqueci agora. Por isso que eu queria atrapalhar, porque senão eu esqueço. Forte na riqueza. Na força. Forte. Forte, na certo? força. Na força, né? Então, o homem se gloria nisso. Então, às vezes a gente se engana, porque não depende da gente. Quando você, principalmente na obra de Deus. Pera. Aí vai, conclusão, né? Tipo assim, o que é que tem que se gloriar? Em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo na terra. Né? Porque estas coisas me agradam. Que dependemos dele. Pronto, é nisso daqui que a gente tem que gloriar. Entendeu? No que ele estava falando, é nisso aí que tem que se gloriar. E é legal porque lembra, volta àquela divisão, tipo, divisão não, né? Aquilo que Paulo mesmo fala, que o corpo é um só e cada peça tem o seu valor, de que nós não somos superiores a nenhum outro, né? E aí, por isso que a gente tem que se gloriar em Deus, porque da mesma forma que Deus nos usa, ele pode usar qualquer outra pessoa. Isso, então, eu acho que é a busca da sabedoria, a busca da palavra, a busca de quem Deus é, né? Parar de ficar buscando, como a gente já falou, tipo a conclusão, parar de ficar buscando como eles buscavam, quem tinha batizado, quem quer coisa, mas o foco é Cristo, e aí buscando sinais, ou então sabedoria no sentido da sabedoria humana, no sentido de riqueza, então de alguma coisa desse tipo, se a gente for pegar em Jeremias, né, o que Paulo cita, e buscar, na realidade, o conhecimento dele, de quem Deus é. E aí, por isso que eu acho que os que são fracos, né, são fracos no sentido geral, a gente pode até colocar assim, eu acho, quando busca a Deus e conhece a Deus, é forte por causa disso, porque é nisso que Deus se agrada, entendeu? É, verdade. E como é nisso que Deus se agrada, a pessoa se torna forte, porque é lançar a força dele na pessoa, entendeu? Como se assim, né? Você não busca uma força terrena e tal, essas coisas, né? Uma coisa que eu achei legal, lembrei agora, eu tô falando, que eu li algo sobre, uma coisa assim, mas sobre isso, né? Quando ele fala lá no começo da divisão, cada um diz, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Quando a gente faz isso, essas divisões, é como se a gente estivesse repartindo o corpo de Cristo. Quando ele é um só, pode ser até questões de divisões doutrinárias, né? A gente é fácil ver hoje em dia. Divisões doutrinárias, entendeu? E aí, no sentido de que a igreja ela pode ser diferente em locais, né? De modos de pensar, mas que tem que ser o central e tudo tem que ser Cristo. O principal tem que ser Cristo. Então, pode ser tipo assim, pode ter as divisões no sentido assim, de local. Mas tem que ter a unidade de corpo de Cristo. Né? De princípios e valores que Cristo trouxe, né? Daquilo que vem da sabedoria divina, que vem de Deus mesmo, da palavra dele. Né? A unidade tem que ser baseada nisso. Na mensagem da cruz, que é o quê? Que Cristo veio, trouxe uma nova aliança, fez uma nova aliança, e nessa nova aliança só foi possível depois da crucificação e da ressurreição, e vou mostrar que hoje ele vive. E aí que isso é para se gloriar nisso, né? Para se gloriar nessa sabedoria, nesse entendimento de que isso acontece, que isso aconteceu e que a gente tem que ser corpo nisso, unido nisso, né? Pois é isso aí que eu vejo. Que aí eu acho que é do versículo 10 que tu tinha comentado, que aí sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É por isso que ele coloca isso aí, entendeu? Por causa que aí, que aí vai estar na mesma unidade mesmo, que é Cristo crucificado e
ressuscitado. Entendeu? Que essa vai ser a mensagem central. Pronto, do resto é conhecer a Deus e buscar a Deus em unidade, não importando onde a igreja se localiza, a igreja física, né? Tipo, a coisa mais, o corpo de Cristo tem que estar unido com esse mesmo pensamento, com essa mesma mensagem, com essa mesma visão. Né? Pronto, fluido? Eu acho que é isso. A gente vê o capítulo 2 amanhã, né? Isso. Se você gostou, deixe seu joinha, né, pra gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber quando vier vídeo novo. É isso. Aê! Garota já foi? O papai tava fazendo assim, era? Era. Eu não vi. Eu olhei assim, eu vi a perna da garota. Já foi. Eu lembrei disso. Pois pronto. A gente vê. Então, o versículo 22, 23 e 24 foram respondidos, né, praticamente? Pois pronto. Amanhã a gente se vê no mesmo horário. Pai, por favor, pelo amor de Deus. E aí, que tal? Você gostou? Gostou dessa aula hoje? 1 Coríntios, a divisão que existia na igreja, a primeira divisão, que é justamente o que acontece aqui nas igrejas dos nossos tempos. E Paulo já vinha divertindo isso. Eu sou do pastor tal. Eu sou do pastor tal. Não, eu sou do pastor tal. Você não conhece o pastor. O pastor tal é o pastor tal. Bem, uns dizem que era de Paulo, outros de Apolo, de Pedro. E aí? De quem você é? Aí Paulo vem nos orientando que nós somos de Jesus. Né? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquele likezinho pra gente. Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você gostou também, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e ative o sininho para que quando nós fizermos outros vídeos, você possa participar conosco. Queremos aqui dizer de novidade que nós iremos ter a partir de sábado. Nós iremos ter todo sábado um curso aqui na Central de Estudos Adonai, no canal Central de Estudos Adonai, que vai ser seitas e heresias. Nós vamos começar sobre seitas e heresias. Queremos que você venha participar. Vamos ter testemunhos de pessoas que participaram de algumas religiões, de algumas coisas, e por que essas seitas que nós iremos falar, elas não são religião e são seitas. A base da Bíblia, nós vamos seguir a Bíblia. A orientação é a Bíblia. Por isso nós gostaríamos que você ficasse conosco, certo? Não esqueça, se você está gostando, nós pedimos que você entre em contato conosco. Diga, gostei do vídeo, hoje foi bom, gostei da mensagem. Você pode entrar no WhatsApp, Central de Estudos Adonai. É o DDD 85, o número 996555555. Bem fácil. Você não tem como anotar? Você pode voltar ao vídeo ou então pode lembrar-se. DDD 85. O número 9, porque você tem que botar o 9 na frente, é 96, aí bota 555555. Será um prazer entrar em contato conosco. Fale conosco e diga, olha, estou aprendendo, estou gostando dos vídeos de vocês. Que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado. Qualquer coisa, comenta também nos comentários do vídeo. Nós queremos ouvir a sua opinião. Um abraço. E queremos dizer que até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estaremos de volta. Certo? Não esqueça. Até amanhã.